Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Você aprenderá como opinar e defender o seu ponto de vista. Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Você alguma vez já precisou defender seu ponto de vista, dar sua opinião sobre um determinado assunto? Tenho certeza que sim. Talvez você já precisou expressar sua opinião sobre alguma questão a um colega, se é justo ou injusto, por exemplo. Talvez alguém pediu a sua opinião. E aí, como é que você se saiu? Pense aí. Você já deve ter percebido que as pessoas pensam diferente de você sobre um determinado tema. Você já percebeu isso? Talvez lá na sua casa todos pensem da mesma forma. Mas quando você chega à escola, percebe quantas pessoas pensam diferente de você. Isso é normal. Somos pessoas diferentes. Na aula de hoje, você irá, através da escrita e não apenas oralmente, aprender a defender o seu ponto de vista. Imagine que haja uma pequena pesquisa de opinião em uma escola de Manaus. A pesquisa tem por objetivo saber qual o posicionamento dos alunos sobre dois temas. Veja na próxima tela que temas são esses. Veja. A primeira pergunta é: o dever de casa é importante? Segunda pergunta: sua sala de aula é limpa e atrativa? Você, aluno, já tinha pensado nisso, nesses temas que foram expostos aqui alguma vez? Vamos agora verificar o resultado desta pesquisa. Observe, nós temos aí vários alunos que foram convidados a participar desta pesquisa. A Maria, o José, o Raimundo e o André. Veja, observe, Maria e José não concordam que o dever de casa seja importante. Não sabemos o motivo até agora, mas eles devem ter suas razões. Já Raimundo e André dizem que é importante o dever de casa. Quanto ao assunto da sala limpa e atrativa, Raimundo e André não acham que a sala é limpa e atrativa, diferente de Maria e José, que acham que a sala é limpa e atrativa. Observe que é comum pensarmos diferente, porém existem assuntos que não dependem de opiniões. Por isso, é muito importante aprendermos a respeitar sempre quem pensa diferente de você. E para aqueles que querem defender uma opinião, sempre deve fazer com educação e respeito. Combinado? Avancemos em nossa aula. Na defesa de uma opinião, é muito importante a apresentação de argumentos, ou seja, razões. Veja a pergunta que aparece em tela para você. Mas por quê? Porque sim, não é resposta. E por que não, também não é resposta. É necessário que haja defesa do ponto de vista que você está defendendo. Dessa forma, vamos verificar agora as razões, os motivos do sim e do não da pesquisa feita anteriormente. Acompanhe. A Maria diz que não concorda com o dever de casa. Por qual motivo? Porque ela, segundo o que ela colocou aqui, ela gostaria de brincar mais. Este é o motivo dela. Já José gostaria de ficar mais tempo com os pais dele em casa, por isso ele não concorda com o dever de casa. Raimundo diz que concorda com o dever de casa, pois, segundo ele, através do dever de casa, ele aprende mais. Para o André,
o dever de casa é necessário, pois ele gosta muito de estudar. Veja, os alunos mostraram as razões. Aqui estão expostos os porquê das respostas deles. Vou ler agora para você um texto com uma opinião sobre um determinado assunto. Mas antes de eu começar, eu tenho uma pergunta a fazer. Você alguma vez já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que você é um deles? Guarde suas respostas aí e preste bastante atenção à leitura que eu farei. Pré-adolescente é criança? Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar de criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas e etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada? Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças. Estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo, só 12 anos. Só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então, aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chegará lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim, acabou a infância e para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Texto de Roseli Saião. Acabamos de ler um artigo de opinião. Ele tem esse nome por expressar opiniões do autor sobre um assunto. No caso do texto lido, o assunto foi sobre a pré-adolescência. E você, conseguiu perceber a opinião da autora? Veja comigo alguns trechos retirados nos quais a autora mostra claramente a opinião dela sobre este assunto. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Ser criança é muito, muito importante. Por meio desses trechos, percebemos a opinião da autora sobre o termo pré-adolescência. Percebemos que ela não concorda com esse termo, não é? Você ouviu que não basta afirmar o porquê de concordarmos ou não com determinado assunto. Precisamos convencer. E convencemos por meio dos argumentos. O que é argumento? São razões, ideias que desenvolvemos para explicar a nossa opinião.
Veja na próxima tela as razões ou os argumentos que a autora usou para explicar o porquê de ela não concordar com o termo pré-adolescência. Veja, a expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é, argumento 1. Outro argumento usado, outra razão, outra explicação que a autora usou para defender a sua opinião. A criança deve aproveitar a infância, pois essa é uma fase que acaba e nunca mais volta. Último argumento: há adultos que se comportam como crianças. Bem, depois de lermos um artigo de opinião e ter identificado os argumentos da autora, preciso esclarecer alguns pontos. Diante de textos como este que acabamos de ler, podemos concordar com todas as ideias que o texto me trouxe. Eu posso também concordar apenas com parte das ideias ou discordar de tudo que foi apresentado. E você? Qual a sua opinião sobre este assunto? Você deve, nesta aula, elaborar um parágrafo, escrevendo qual o seu posicionamento sobre este termo pré-adolescência. Veremos agora os próximos passos para ajudá-lo na elaboração. Acompanhe. Primeiro passo é o planejamento. No planejamento, você deve pensar: qual é a sua posição? Você concorda ou discorda? Qual é o seu argumento? Estas perguntas devem ser respondidas antes de você iniciar a escrita do parágrafo. Segundo passo é a escrita. Você deve iniciar o parágrafo escrevendo o fato. No caso desta aula, você escreverá sobre se pré-adolescente é criança. Depois, insira a sua opinião, se você concorda ou não. Depois, você deve escrever os argumentos, as razões, as suas ideias para sustentar a sua opinião. Combinado? Último passo é a hora da revisão. Sugiro que depois de você ter encerrado o parágrafo, você troque com seu colega o texto que você escreveu. Verifique se as ideias estão claras e reescreva se for necessário. Quanta aprendizagem tivemos aqui, hein? Vamos exercitar agora? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Quais os passos necessários para elaborar um parágrafo opinativo? Vamos às alternativas? Letra A, você precisa entrevistar, escrever e depois revisar. Letra B, orientar, escrever e revisar. Letra C, planejar, escrever e depois revisar. Letra D, revisar, planejar e escrever. Quais são os passos necessários para elaborar um parágrafo opinativo? Vamos à resposta? A resposta correta é a letra C. Você viu nesta aula que é necessário, primeiramente, planejar, depois escrever e, por último, revisar. Passemos agora para a atividade número 2. Leia os textos abaixo e identifique qual deles nos mostra uma opinião. Texto 1. É bom ser criança e não precisar trabalhar. Ir para a escola e fazer dever de casa é muito chato, mas acho que trabalhar deve ser pior. Vitória, de 11 anos. Texto 2. Existem 8 planetas no nosso sistema solar. O Sol é uma estrela e os astronautas foram à Lua. Querido aluno, qual desses 2 textos apresenta uma opinião? Pense aí e responda. Vamos verificar qual é a resposta correta? A resposta correta é o texto 1. Observe, a Vitória, de 11 anos, através deste texto, ela diz a opinião dela,
que é bom ser criança. Ela prefere ser criança que ser adulta devido aos motivos que ela expôs neste texto. Passemos agora para a atividade número 3. Identifique a alternativa que apresenta os argumentos usados pela autora do texto pré-adolescente é criança por não concordar com o termo pré-adolescente. Observe, aluno, não adianta você simplesmente dizer se concorda ou não. É necessário usar argumentos, ideias para sustentar a sua opinião. Vamos verificar quais argumentos a autora do texto que lemos em aula defendeu. Letra A. Pré-adolescente é uma adolescente que se sente mais jovem. Este é o argumento. Letra B. Deve-se aproveitar a infância, pois dura pouco. Letra C. Você já foi chamado de pré-adolescente? Letra D. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. E aí, aluno, qual a resposta correta? Vamos verificar? A resposta correta é a letra B. Deve-se aproveitar a infância. Por quê? Pois dura pouco. Este foi o argumento, a ideia que a autora usou para defender ela não concordar com o termo pré-adolescente. Depois de termos aprendido bastante na aula de hoje, convido-te para a hora da revisão. Você percebeu que é comum no dia a dia as pessoas emitirem opiniões, mas percebemos hoje também que não basta dizer sim ou não. É necessário apresentar argumentos sobre o ponto de vista que você está defendendo sobre um determinado assunto. Argumentos são as ideias que você usa para explicar uma opinião, correto? Fizemos isso através da fala e da escrita. Para produzir um parágrafo opinativo, são necessários alguns passos. Reveja. 3 passos são necessários. Primeiro, planejamento, a escrita e a revisão. No item de planejamento, você deve responder aos seguintes questionamentos. Qual é a sua posição sobre determinado assunto? Você concorda ou discorda? Qual é o seu argumento? Estas perguntas devem ser respondidas antes do início de um parágrafo. No item 2, você deve iniciar o parágrafo escrevendo o fato. No caso desta aula, você deve escrever sobre se o pré-adolescente é criança. Depois, insira a sua opinião, se concorda ou não. A seguir, pode acrescentar os argumentos, as razões, as ideias. Combinado? Último item, é a hora da revisão. Sugiro que depois de ter encerrado o parágrafo, troque o texto com um colega. Verifique se as ideias estão claras e reescreva se for necessário. Encerramos mais uma aula produtiva de língua portuguesa. Obrigada pela sua atenção e parabéns por ter chegado até aqui. Aguardo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até mais! Olá, querido estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma viagem pela nossa história comigo, professor Daniel. O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre ser cidadão no Brasil. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Quando falamos em ser cidadão no Brasil, precisamos entender primeiramente o que é ser cidadão.
Já falamos em algumas aulas sobre cidadania e alguns conceitos relacionados a ela, como respeito, diversidade, pluralidade e direitos humanos. E isso tudo está relacionado a ser cidadão. Nos esportes, há regras. O futebol tem 2 tempos que duram 45 minutos cada. Se cometer uma falta dentro da marca da grande área, é marcado um pênalti. Se receber um cartão vermelho, o jogador é expulso de campo. Na corrida de revezamento, a troca de bastão deve ser feita dentro da área delimitada para isso. Cada grupo de atletas deve correr na sua própria raia, como no xadrez. Você sabia que cada tipo de peça tem um movimento próprio? A torre não pode se movimentar na mesma forma que o bispo. O peão nunca pode andar para trás. O cavalo só se move em forma de L. A peça mais importante, que é o rei, nunca pode ser colocada em xeque, ou seja, em perigo. A jogada tem que ser refeita se isso acontecer. Nos jogos de bolinha de gude também há regras. Temos diversas formas de jogar, cada grupo com as suas regras definidas. Você pode desenhar um círculo no chão e tentar tirar bolinhas de dentro do círculo, ou atingir as do adversário. Também pode ficar com as bolinhas dele. Ao final, pode devolver ou pode ficar para você, mas tudo depende da regra estabelecida para o jogo. Você sabe o motivo pelo qual as regras devem ser seguidas pelos jogadores ou atletas? É porque se as regras não existissem e cada pessoa jogasse do jeito que quisesse, os jogos e esportes não funcionariam corretamente. Para viver em sociedade também é assim. Se as pessoas agissem apenas conforme quisessem, seguindo as suas próprias vontades, sem seguir regras, como viveríamos de forma harmônica? Imagine em uma sala de aula, há um único lugar vazio. Mas você faz questão de sentar onde a Mariana está sentada. Não esqueça que a Mariana chegou primeiro. O que você faz? Aceita que aquele lugar, ao lado do seu amigo Pedro, está ocupado e senta longe dele? Ou vai querer brigar para tirar Mariana do lugar dela? Com certeza é melhor você sentar no lugar que está vazio. Assim, você estará sendo gentil, além de cidadão, pois estará respeitando as regras, os direitos e deveres de todos. Para as pessoas que vivem em um determinado país, as leis, os direitos e deveres estão reunidos em códigos ou estatuto, assim como o Código de Hammurabi, que registrava as diversas leis do povo babilônico. A Constituição Federal é o conjunto de leis fundamentais do nosso país, o Brasil. As leis que estão nela devem ser obedecidas por todos. Podemos dizer que os direitos dos cidadãos na nossa Constituição se organizam em direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Os direitos políticos se referem ao direito de votar e poder ser votado em eleições. Dessa forma, podemos escolher nossos representantes políticos, além de poder eleger vereadores, prefeitos, deputados, senadores e presidente. Os cidadãos também podem se associar a grupos como a Associação de Moradores, sindicatos, grêmios estudantis, entre outros. Os direitos civis são aqueles relacionados a cada indivíduo. O direito à vida, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, além do direito de ter propriedade e a justiça. Os direitos sociais são aqueles que garantem o mínimo para o bem-estar das pessoas, de acordo com os padrões da sociedade. Por exemplo, direito à educação, à saúde pública, ao esporte, à cultura, à moradia, ao trabalho e a um salário digno. Os governos municipais, estaduais e federal têm a responsabilidade de oferecer os serviços sociais de forma gratuita e de qualidade à população. Lembra do que falamos na nossa última aula sobre cidadania ao longo do tempo? Ao longo da história, esse conceito foi mudando. Muitos habitantes das cidades não eram considerados cidadãos, ou seja, nem todas as pessoas tinham seus direitos políticos, civis e sociais. A cidadania foi conquistada a partir da luta de muita gente e por muito tempo. E você quer saber como isso aconteceu no Brasil?
Entre 1824 e 1890, durante o período da monarquia, nem todos os brasileiros eram considerados cidadãos. Apenas homens maiores de 25 anos, com determinada renda, tinham o direito de votar e participar das eleições. No início do Brasil republicano, entre 1891 e 1934, o critério da renda foi excluído, mas apenas homens com mais de 21 anos e alfabetizados podiam votar. Os religiosos, alguns soldados, mulheres e analfabetos, que representavam mais de 80% da população, não tinham esse direito, ou seja, não eram considerados cidadãos. Como a maioria da população não tinha acesso à educação, a maior parte dos brasileiros ficava sem o direito de participar das decisões políticas do país. A cidadania hoje é uma conquista histórica de muitos que lutaram pelo exercício da cidadania de todos, entre elas a conquista do voto feminino. Apesar da luta das mulheres pelos direitos políticos, até 1934 elas não podiam votar ou serem votadas. Mas lá no Rio Grande do Norte, a lei eleitoral do estado autorizou a votação feminina. Assim, elas puderam votar e ser votadas, sem distinção de sexos. Qualquer cidadão, nas condições exigidas, podiam participar das eleições. Foi aí que Alzira Teixeira Soriano foi a primeira mulher a se candidatar a uma eleição e a ser eleita, tornando-se prefeita do município de Lages, no Rio Grande do Norte. Com a Constituição de 1934, foi permitida que as mulheres concorressem às eleições, mas isso só era possível aquelas que recebiam seus próprios salários. Caso fosse casada, precisaria da permissão do marido. Foi apenas com a Constituição de 1946 que todas as mulheres conquistaram o direito ao voto. Isso representou uma conquista de espaço nunca antes alcançada pelas mulheres. Outro segmento que lutou por seus direitos foram os trabalhadores. As leis, antigamente, prejudicavam muito os trabalhadores. Mas, com o passar do tempo, os trabalhadores começaram a reivindicar melhores condições de trabalho. Isso acabou ocasionando muitas greves. A maior delas reuniu mais de 70 mil trabalhadores em São Paulo, em 1917. Eles pararam as atividades por mais de 35 dias. Os trabalhadores reivindicaram aumento de salário, jornada de 8 horas, fim do trabalho noturno para mulheres e crianças e o direito a se organizarem. De imediato, os donos das fábricas aceitaram aumentar os salários dos operários, além de prometerem estudar as demais reivindicações. A partir de 1930, foram criadas várias leis que favoreciam os trabalhadores. Em 1943, essas leis foram reunidas na CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. De lá para cá, essas leis passaram por muitas mudanças para se adequar à realidade da sociedade. Mas o importante é que, desde a criação da CLT, as leis vêm resguardando os direitos dos trabalhadores brasileiros. A população negra foi escravizada no Brasil por volta de 350 anos. Até que em 1888 foi abolida a escravidão. Contudo, esse foi só o primeiro passo. Desde 1888 até hoje, a luta da população negra por direitos iguais e pelo fim da discriminação racial é intensa. Apenas em 1988, 100 anos depois da abolição da escravidão, que a discriminação racial se tornou crime perante a lei. Você acredita que demorou tanto tempo assim? Em 2010, foi elaborado o Estatuto da Igualdade Racial. Ele é um conjunto de regras e princípios que objetivam diminuir a discriminação e a desigualdade social. Infelizmente, apesar disso, ainda hoje a população negra sofre bastante discriminação e preconceito. Durante o período entre 1964 e 1985, a população brasileira viveu sob a ditadura civil-militar. Diversos direitos foram suspensos, por exemplo, o direito de votar para escolher o presidente da República. Nessa época, apenas um conjunto de políticos podiam escolher quem seria o presidente. Apesar da repressão contra quem discordasse ser muito violenta,
A partir de 1983, vários protestos começaram a ser realizados em algumas cidades do Brasil. Esses protestos ficaram conhecidos como Direta e Já. Contaram com o apoio de trabalhadores, estudantes, artistas e políticos. Esse movimento pedia a volta do voto direto para escolher o presidente. A conquista do voto direto só ocorreria alguns anos depois, mas o movimento das Diretas Já foi importante para que a população exercesse novamente seu direito à liberdade de expressão e à participação política. Com o fim da ditadura e o processo de redemocratização do nosso país, uma nova Constituição passou a ser criada. Em 1988 foi declarada pública e válida a nova Constituição Federal do Brasil, chamada de Constituição Cidadã. Nela, nossos direitos estão garantidos por lei. A cidadania foi estendida a todos os brasileiros. O direito à educação foi garantido como prioridade e os analfabetos agora podiam votar. A Constituição brasileira é considerada uma das mais avançadas em relação aos direitos e deveres do cidadão. Mas ser cidadão hoje em dia é muito mais do que só saber dos seus direitos e deveres. É necessário saber exercê-los e lutar para que todos, sem distinção, possamos exercer também esses direitos. E aí, agora vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. De acordo com a ideia de cidadania na história do Brasil, organize as características corretas dos períodos abaixo, usando os termos indicados. Vamos às características. A listinha abrindo aí, as citações são homens, mulheres, mais de 25, mais de 21, determinada renda, qualquer renda, alfabetizados e não alfabetizados. A gente vai organizar essas características nesses dois períodos aqui, ó. Brasil monárquico, entre 1822 e 1891, e Brasil republicano, entre 1891 e 1934. Vamos lá? Tá aí, ó. De um lado, Brasil monárquico e de outro, Brasil republicano. Só para lembrar novamente as características, nós temos homens, mulheres, mais de 25, mais de 21, determinada renda, qualquer renda, alfabetizados e não alfabetizados. Vamos lá? Vamos ver em relação a homens e mulheres. O Brasil monárquico, a gente vai colocar homens, né? Apenas homens podiam votar, eram considerados cidadãos. E no Brasil republicano, entre 1891 a 1934, também homens. Fechamos essa primeira parte, vamos para a segunda, em relação à idade. No Brasil monárquico, eram homens com mais de 25 anos. E no Brasil republicano, já homens com mais de 21 anos. Já houve uma diferença entre os dois. E em relação à renda, no Brasil monárquico, havia a questão de ter uma determinada renda para poder participar das decisões políticas. E no Brasil republicano, era qualquer renda. Já foi excluída essa questão da renda. Não precisava mais ter certa renda para poder votar. Em relação a alfabetizados e não alfabetizados, no Brasil monárquico, só quem era alfabetizado, e no Brasil republicano também. Ou seja, no Brasil republicano, precisava ser homem, mais de 25 anos, ter determinada renda e ser alfabetizado. No Brasil republicano, nessa fase entre 1891 e 1934, homens, mais de 21 anos, podia ter qualquer renda e ser alfabetizado. Ou seja, nesses dois momentos, tanto mulheres quanto não alfabetizados não eram considerados cidadãos, ou seja, eles não podiam participar da vida política do nosso país. Agora vamos à atividade 2. Na Constituição, os direitos dos cidadãos se organizam em direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Relacione as características aos tipos de direitos dos cidadãos. Nós temos aí, ó, lembrando, direitos políticos, civis e direitos sociais. Vamos a cada característica. Relacionam-se a cada indivíduo como o direito à vida, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, entre outros. Que tipo de direitos são esses? São direitos civis relacionados a cada indivíduo. Muito bem.
referem-se à garantia no mínimo para o bem-estar das pessoas de acordo com os padrões da sociedade, como o direito à educação, à saúde pública, ao esporte, à cultura, à moradia e ao trabalho. Esses direitos são os direitos... Resposta correta, direitos sociais. Muito bem. Vamos ao nosso último que ficou facinho agora. Referem-se ao direito de votar e poder ser votado em eleições, além de se associar a grupos. Estamos falando dos direitos políticos, muito bem. Vamos agora à atividade 3. A cidadania hoje é uma conquista histórica de muitos que lutaram pelo exercício da cidadania de todos. Em relação a essa luta histórica dos grupos em prol da cidadania, assinale a alternativa incorreta. Atenção, é a alternativa incorreta. Alternativa A. A Constituição de 1934 permitiu que as mulheres assalariadas concorressem às eleições, mas se fosse casada, precisaria da permissão do marido. Alternativa B. Os trabalhadores reivindicaram melhores condições de trabalho. Entre as reivindicações destacamos a greve de 1917, quando mais de 70 mil trabalhadores em São Paulo paralisaram as atividades por mais de 35 dias. Alternativa C. Apesar da abolição da escravidão ter sido em 1888, apenas em 1988 a discriminação racial se tornou legal perante a lei e objetivou aumentar a discriminação. Alternativa D. A partir de 1983, vários protestos contaram com o apoio de trabalhadores, estudantes, artistas e políticos. Esse movimento pedia a volta do voto direto para escolher o próximo presidente e ficou conhecido como Direta Já. E aí, em relação à luta histórica dos grupos pela cidadania, qual dessas alternativas está incorreta? Essa está bem fácil, hein? A alternativa incorreta é a letra C. Vamos ler de novo isso. Apesar da abolição da escravidão ter sido em 1888, está certo, né? Apenas em 1988 a discriminação racial se tornou legal. Opa! Ou seja, a discriminação racial estava legalizada perante a lei e objetivou aumentar a discriminação. Não mesmo. Foi a partir desse momento que a discriminação racial se tornou ilegal, né? E objetivou não aumentar, mas diminuir a discriminação. E por isso essa resposta está incorreta. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje falamos sobre ser cidadão no Brasil. Lembramos que para viver a cidadania nós seguimos regras determinadas, respeitando os direitos e os deveres de todos. Pontuamos que os direitos dos cidadãos se organizam em direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Os direitos políticos se referem ao direito de votar e poder ser votado, além de se organizar em grupos. Os direitos civis são aqueles relacionados a cada indivíduo, como o direito à vida, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento, entre outros. Os direitos sociais são aqueles que garantem um mínimo para o bem-estar das pessoas, de acordo com os padrões da sociedade, como, por exemplo, o direito à educação, à saúde pública, ao esporte, à cultura, à moradia e ao trabalho. O conceito de cidadania foi mudando muito ao longo do tempo. No Brasil, não foi diferente. Nem todos eram considerados cidadãos. Nos tempos da monarquia, apenas homens de 25 anos, com certa renda e alfabetizados eram considerados dignos de ter a cidadania brasileira. Os religiosos, alguns soldados e mulheres e analfabetos não tinham esse direito, ou seja, não eram considerados cidadãos. De lá para cá, muita coisa mudou. Podemos dizer que a cidadania hoje é uma conquista histórica de muitos que lutaram pelo exercício da cidadania de todos. Citamos como exemplo a conquista do voto feminino, a luta dos trabalhadores, a luta da população negra contra a desigualdade e a discriminação racial, além dos movimentos em prol da democracia, que despertou no povo o exercício da liberdade de expressão e participação política, como as diretas já. Sem contar a nossa Constituição Cidadã,
com todos os nossos direitos garantidos e com a cidadania estendida a todos os brasileiros sem distinção. Só não esqueça que, para exercer plenamente a sua cidadania, você deve mais do que conhecer os seus direitos e deveres. Deve garantir que todos ao seu redor também possam exercer a sua cidadania. Comece respeitando as regras em casa e na escola. Já é um bom começo. E mais um lembrete. Essa história não acaba aqui. Para que possamos viver em uma sociedade onde todos exerçam a sua cidadania, precisamos conhecer bem sobre nossos direitos e deveres. E que tal estudar mais sobre isso? Vai ser legal. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.